As distrações digitais, né? Quem nunca? Quem nunca passou o dia inteiro com o celular na mão, nas redes sociais, cheio de coisa pra fazer e no final do dia teve a sensação de que não fez nada? Fica tranquilo porque você não tá sozinho nessa. Aqui eu vou te falar o que eu fiz pra melhorar meu foco, minha produtividade. Engraçado, né? Porque a gente pega o celular só pra dar uma olhadinha e quando percebe já passou um tempão, já passou horas. E foi sem querer, você nem percebe. Você só estava ali rolando e rolando, feed no Instagram, feed nos Reels, dos Shorts do YouTube. E nem notou que passou o tempo e você não fez o que deveria ter feito. O que você se programou pra fazer realmente. E não é só esse tempo perdido que importa. Você coloca energia mental nisso. A sua cabeça, ela fica em constante atividade. Você não relaxa, você acha que é um descanso, mas na verdade não é. E cada vez que você interrompe o que você estava fazendo, a sua atividade, para mexer no celular, você tem uma pausa no seu fluxo de ideias. Você perde uma energia mental que você estava depositando na atividade que você estava fazendo. E no final do dia você passou horas tentando dar conta de tudo que você tinha agendado para fazer e você não conseguiu fazer nem metade. E no final do dia ainda se sente super cansado, sua cabeça tá cansada e sua atenção já tá comprometida. E eu já me senti assim muitas vezes. É um loop infinito de vídeos curtos, altos estímulos, cortes bruscos, informações rápidas, que isso deixa seu cérebro já condicionado para esse tipo de informação. E tudo isso consome a sua atenção sem te trazer nada de útil em si. É um entretenimento muitas vezes vazio. E essa distração digital que a gente tem na palma da mão é o nosso vilão invisível da produtividade do nosso foco. Antes eu não me achava que eu era uma grande usuária de redes sociais e do celular em si, né? Apesar de ver as horas que eu passava no celular. Mas eu percebi que eu estava completamente condicionada quando eu fiquei 2 meses sem rede social. Eu desativei todas as minhas redes sociais, menos o Facebook, que eu já não usava muito. Então desativei o Instagram, os Threads, desativei... Foi basicamente isso, porque Twitter eu não tinha, TikTok eu não tinha também. Então as redes sociais que eu tinha, eu desativei e desinstalei do celular também. E ter saído das redes sociais durante esse tempo mudou completamente a minha vida, meu foco e minha produtividade. Eu me sinto muito mais produtiva agora, sem esse tipo de distração vazia, do que quando eu tentava depositar essa atenção tendo uma distração constante de notificação aqui no celular. Eu comecei a perceber que agora eu consigo prestar atenção nas coisas por muito mais tempo. Estímulos lentos, agora eu consigo ter atenção plena nele. Vídeos longos no YouTube com informações mais aprofundadas, eu consigo assistir inteiro. Mas antes eu tentava sempre fazer tudo ao mesmo tempo, colocar o vídeo na velocidade 2, enquanto eu fazia alguma outra coisa. Tentava sempre estar com a atenção muito rápida, tudo muito altamente processado, se é que você me entende. E aquela sensação constante de, assim, o celular acendia a luz, eu precisava ver o que era. O celular apitava, eu precisava ver o que era. O relógio vibrava, eu precisava pegar o celular porque tinha alguma coisa, alguma notificação aí que estava pendente. Então era praticamente um vício mesmo, né? Que eu não conseguia me desligar disso. Por um tempo eu tentei colocar aquele temporizador do uso do aplicativo, só que eu mesma comecei a burlar ele. Eu colocava um limite de 1 hora, só que a cada 1 hora que chegava nesse limite, eu adicionava mais um tempinho, E no final, quando eu ia ver o meu tempo no aplicativo, tinha sido super alto já, tinha passado 1 hora, tinha passado às vezes até 2 horas. Então eu comecei a burlar o meu próprio sistema que eu tinha feito para diminuir as minhas horas nas redes sociais. Depois desse tempo que eu tô sem esses aplicativos, eu me sinto muito mais produtiva. Eu consigo pegar um livro e ler por muito tempo, sem sentir a necessidade de pausar para fazer alguma outra coisa com um estímulo mais rápido. Então eu comecei a ler mais, apesar de que eu já lia antes. Comecei a assistir vídeos maiores
vídeos mais longos no YouTube, de conteúdo mais informativo. Isso tem sido bom pra mim também. E dessa vez eu não tô colocando mais na velocidade 2. Eu consigo prestar atenção e não ter essa ansiedade de eu preciso terminar esse vídeo pra começar outro. Eu preciso ser rápido, eu preciso estar com autoestímulo. Isso diminuiu muito. Isso foi o que mais eu senti diferença nesse tempo. Hoje eu consigo perceber também que eu consigo ler textos longos e fazer uma análise mais crítica. Como que eu posso explicar isso? Eu consigo refletir melhor sobre os conteúdos que eu absorvo. Eu acho que isso acontece porque agora eu consigo selecionar o que eu quero realmente assistir. Eu não fico rolando o feed e vendo o que o algoritmo quer me mostrar. Então, esse tipo de escolha de informação tem feito bem para minha parte crítica, porque eu escolho o que eu quero, qual a fonte que eu quero absorver, entendeu? Que eu quero ler. Mas, por um lado, você deve estar pensando aí, então seu tempo de tela no celular diminuiu absurdamente? É aí que a gente cai numa quebra de expectativa. Não diminuiu meu tempo de tela no celular. Por quê? Quando eu tô fazendo uma atividade, eu faço aquela atividade até concluir, leio o livro o tempo que eu quero ler, só que aí que tá, a maior parte do local que eu busco informação é no YouTube. Então, eu tenho substituído o tempo de tela nas redes sociais pelo YouTube. Eu não considero o YouTube uma rede social, porque a gente tem a escolha, a gente pode escolher o que quer assistir, a gente procura lá o canal que a gente quer ver. Então, eu não considero o YouTube como uma rede social, porque eu não consumo shorts, né, na verdade. Então, começa por aí, porque o shorts ele já entra um pouco nessa parte de estímulo rápido. Mas os vídeos que eu busco, eu passo tempos e tempos. Então, um vídeo de 30 minutos aqui já é 30 minutos no aplicativo, que era 1 hora que eu tinha estabelecido para consumir no Instagram. Mas, por exemplo, naquela pausa no serviço, no trabalho, que você tem uma pausa para fazer um lanche, né, para comer, era a hora que eu pegava o celular e ficava rolando o feed no Instagram. Um tempo assim, vazio. Que não é a mesma coisa com o YouTube. Eu não consigo abrir e assistir um vídeo inteiro no YouTube. Então, nesse momento de desligar a cabeça, eu realmente desligo a cabeça, porque eu não vou pegar o meu celular para assistir um vídeo, um conteúdo maior no YouTube nesse tempo de pausa. Então, quando eu tô no trabalho, então meu foco é totalmente no trabalho agora. Nas minhas pausas, eu não pego o celular mais para ficar rodando rede social. E nessa hora parece contraditório, né? Você excluiu as redes sociais do seu celular, mas ainda aumentou o tempo de tela no YouTube. Eu busco assistir coisas que realmente me agregam. Ou um entretenimento um pouco mais rico. Um entretenimento com um conteúdo por trás. Não algo vazio. Mas é aí que entra o que eu tinha falado também. Não é só o tempo de tela que é o problema. Não é o problema você estar com o celular na mão. A gente tá numa época que isso é comum, que vai acontecer, não tem o que fazer. Mas a questão é como que a gente tá treinando o nosso cérebro com esse tanto de informação. A gente não consegue mais prestar atenção muito tempo em uma coisa, a gente não consegue mais assistir vídeos numa velocidade normal, às vezes uma velocidade comum, com pausa entre as falas, deixa a gente ansioso. Fala logo, cadê o ponto? Avança no vídeo. Então o nosso cérebro ele fica treinado com esse tipo de informação. Isso é muito complicado porque a nossa cabeça ela não foi feita para estar trabalhando assim, com esse estímulo tão rápido. Era tudo tão lento há pouco tempo atrás. Na minha adolescência não tinha tudo isso. No máximo que tinha era o MSN, que você entrava lá, você escolhia entrar lá, você escolhia ir lá conversar com o pessoal. Ou o Orkut também, né, na época. Então era um tempo limitado, os estímulos eram muito mais lentos. E dessa forma do que tá sendo hoje, o nosso cérebro ele tá sempre em alerta, ele tá sempre rápido, ele tá sempre ligado. E quanto mais você fica checando suas redes, suas notificações, mais o seu cérebro ele fica acostumado com isso. Ele cede o momento. Então, se você tá acostumado ao celular apitar, você tem que olhar, o teu cérebro ele já fica assim, preciso olhar. Se você não olha teu celular, você se sente mal. Então,
É libertador agora não ter mais isso. Às vezes eu saio para os lugares, eu nem levo mais meu celular. Eu não sinto mais essa falta. Eu vou estar disponível quando eu realmente quiser estar disponível. Até no WhatsApp é assim comigo. Eu tirei a visualização por último, o visto por último, tirei a última visualização, tirei tudo. Então é libertador. Isso é libertador. Então hoje eu não me desgasto mais com informações que eu não quero saber. Então, se é sobre política, se é sobre entretenimento mesmo, séries, filmes, eu procuro essa informação em fontes que eu confio. Então, também utilizo hoje em dia a newsletter, que eu assino por e-mail. Então, informação, notícia, chega tudo no meu e-mail. Eu vou ler quando eu quiser ler. Eu vou saber dessa informação quando eu sentar e tiver disposição, disponibilidade de tempo para ler tudo e ter um senso crítico, ler com calma. Então agora não é na hora que me entregam o conteúdo, é na hora que eu quero ficar sabendo tudo aquilo. Então meu tempo de tela no YouTube, ele aumentou, como eu falei pra vocês, só que agora é de uma forma muito mais consciente. Cada clique é consciente, eu quero assistir aquilo, eu tenho interesse naquele assunto. Se você não tem vontade de sair das redes sociais, você ainda não teve esse start, eu te recomendo então tentar o que eu tentei. Às vezes pra você pode funcionar. Você pode colocar um tempo limite de tela e testar se pra você vai melhorar. Você vai pegar uma consciência de como que tá sendo o seu consumo, se você vai ficar tentado a clicar pra ficar mais tempo, se você vai obedecer. Então você vai ter uma noção de como que tá o seu relacionamento com essas redes sociais. Ou também uma outra opção é você estabelecer horários. Vamos supor, no serviço eu não vou pegar o celular pra mexer em Instagram e outras redes, nem no meu intervalo. Aí você tenta, vou usar o celular só quando eu chegar em casa de tal horário a tal horário. Aí é outra coisa, né, também. Estipular um horário também é interessante. Desse jeito você também consegue testar se você tá conseguindo ficar esse tempo realmente sem o celular, tranquilo, ou se você tem uma certa dependência em ficar olhando sua rede social. Isso vai fazer você refletir se às vezes não é melhor você desativar por um tempo para fazer esse detox. E se você desativar essas redes por um tempo, ou se você estabelecer um limite, se você colocar o limite de tempo de uso do aplicativo, você vai se sentir mais leve, você vai perceber. Você se sente livre para tentar outras coisas, você tem muito mais tempo para fazer outras coisas, ler um livro, tocar algum instrumento, praticar alguma atividade física. Você vai se sentir mais livre e você vai perceber que você tem tempo disponível para isso. Então eu percebi que para diminuir as distrações, para aumentar o foco, a gente precisa tomar controle da nossa vida. A gente tem que decidir, não, nesse horário eu tô disponível para ver um celular, para ver as redes sociais, para ver as fotos que minhas amigas postaram. Eu tô disponível quando eu quiser estar disponível. Mesma coisa com o WhatsApp. Você vai olhar o celular quando você tiver disponibilidade em responder as pessoas. Você não pode ser escravo do celular, você não pode ficar tenso, ansioso se você deixa o celular em casa ou se você esquece em algum lugar. Às vezes as pessoas não vão nem no banheiro sem levar o celular. Você precisa disso, você precisa de se desligar um pouco, se encontrar em si, se encontrar em si mesmo, se permitir ter esse vazio por um tempo livre. Você precisa disso. Vai ser bom pra tua cabeça, vai ser bom pro teu foco, pra tua produtividade em geral, ainda mais pessoas que estudam para concurso, estudam para vestibular. Isso é muito bom. Eu não tô falando não quero dizer aqui que as redes sociais são um vilão, mas com certeza eles são um tipo de empecilho aí para quem tem uns objetivos claros e alguns propósitos. Então aqui o desafio: tenta desativar as redes sociais por um período para você ver como que você vai administrar seu tempo. Ou use aplicativos que limitam o seu tempo de tela. Isso também pode te ajudar. E não só desative as redes, tente aproveitar o seu tempo de uma forma mais ativa. Tenta ler um livro, estudar, fazer alguma atividade, algum hobby. Encontre algum hobby novo. Você vai perceber que você vai ter muito mais tempo livre agora que você não está 100% online. E observa também a sua mudança de humor. Como que você vai se sentir com
os estímulos mais lentos do dia. Um vídeo na velocidade 1.0. E eu tô te falando, a sensação de não estar mais dependente do celular, das redes sociais, é libertador. Então, gerencie suas distrações, gerencie para onde você vai mirar a tua energia e não deixe ser drenado com outras distrações que não vai te agregar por enquanto. E aí, você já tentou se desconectar das redes sociais por um tempo? Me conta aí nos comentários qual que foi sua experiência ou se você tá pensando em desativar elas por um tempo. Porque eu quero saber como que você lida com as suas distrações do dia a dia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui